São 8h32, hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. E a Mônica vai falar hoje sobre a volta do ministro Celso de Mello ao Supremo Tribunal Federal. Bom dia, Mônica. Oi, Barão, bom dia a todos. Pois é, o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pode voltar à corte ainda em março, Barão, depois de se recuperar de uma cirurgia feita nesse mês para a colocação de uma prótese no quadril. Eu conversei com o ministro, Barão, e ele pode deixar o Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo já amanhã, já na quarta-feira, para seguir o tratamento que requer muito esforço, muita fisioterapia em casa. E por que essa notícia, Barão, para além da questão pessoal, ela é importante? Porque o voto do Celso de Mello é crucial em várias questões que vão ser julgadas pelo Supremo nesse ano. A primeira e até agora a principal é a análise da lei que criou o juiz das garantias, uma questão que mexe na estrutura do judiciário, que muda a dinâmica dos processos e dos julgamentos a que são sujeitos todos nós brasileiros, estamos sujeitos todos nós brasileiros, e que racha o tribunal, né? A gente vê em várias questões que o placar do Supremo fica sempre em 6-1, quase sempre em questões de grande importância, e o voto do ministro, que é um magistrado profundamente liberal, convicto, garantista, no sentido de entender que o indivíduo deve ter todos os seus direitos protegidos e garantidos quando enfrenta o aparato acusador do Estado. Quer dizer, o voto do Celso de Mello faz a gangorra pender, obviamente, para esse lado, né? Além de todo o embasamento teórico conhecido, reconhecido que ele tem, né? O decano mais velho da corte, um estudioso do direito, esse embasamento que ele dá às decisões. E no caso do juiz das garantias, Barão, cuja implantação foi suspensa por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, mas que deve voltar a ser analisado pelo plenário do Supremo, o ministro Celso de Mello é um entusiasta, né? Ele diz que não há nada de novo sob o sol nessa medida, que em São Paulo um modelo assim já funciona há 40 anos, que na Itália, que serve de modelo para amplos setores do nosso judiciário, isso já existe há décadas, o que nada mais é do que de que o processo tenha dois juízes. Um juiz que cuida da fase pré-processual, quando são produzidas, quando atua o Estado, atua a acusação, atua a polícia, atua o MP, a pessoa é investigada, esse juiz se envolve com essas investigações, determina buscas, apreensões, prisões, e na segunda fase, que é a fase em que são apresentadas provas da defesa, em que é feita toda a argumentação, entra um outro juiz que não estaria contaminado por essa primeira fase, o que seria a garantia de um processo mais imparcial, enfim, um processo mais justo, que é o que deve ser. E é isso, o ministro Celso de Mello rebate os argumentos, por exemplo, de que em comarcas que só tem um juiz, essa implantação vai ser difícil. Ele diz que não, que existe um sistema de rodízio e substituições na justiça que funciona, segundo ele, há 50 mil anos, e que esse rodízio poderia funcionar e deverá funcionar quando esse modelo for implantado. Portanto, temos aí o ministro de volta e essa questão provavelmente sendo desempatada por ele a favor do juiz das garantias, Barão. É o último ano dele no Supremo, Mônica? Exatamente, é o último ano dele, ele vai sair numa aposentadoria compulsória, né, aos 75 anos. Eu precisaria aqui fazer uma rápida pesquisa para lembrar o mês em que ele completa 75 anos, é no segundo semestre. E aí é aquela história, né, quer dizer, provavelmente uma indicação do Bolsonaro. Vamos esperar, né? Vamos esperar se ele indica o Moro, se ele indica alguém de perfil mais liberal, se ele indica alguém de perfil mais punitivista. Vamos esperar para ver o que vem pela frente. Aqui, olha, o ministro Celso de Mello faz aniversário, segundo aqui, estou pesquisando na internet, né? Em 1 de novembro de 1945 ele nasceu. Isso. Então, ele faz 75 anos em novembro. Muito bem, e aí a possibilidade já dita lá atrás, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, de que essa vaga seja ocupada pelo ministro Sérgio Moro. Foi dito lá atrás, depois a ideia acabou, parece que mudando no caminho, mas enfim. Então, no final deste ano, dia 1º de novembro, há necessidade de troca, né? O Celso de Mello deixando o Supremo Tribunal Federal, o ministro decano, o ministro mais antigo, que está por lá, justamente por causa da idade. Mônica Bergamo trazendo detalhes, portanto, da recuperação do ministro Celso de Mello. Deve voltar muito em breve à cadeira no Supremo Tribunal Federal. Um beijo, Mônica, até amanhã. Um beijo, até.